Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai aprender aí como fazer bordas no CSS. Então, sem muita enrolação, pessoal, eu vou criar aqui uma tag de título, né, que seria aí o meu H1, e no texto eu vou colocar o seguinte, ó, tudo sobre bordas CSS. Vou salvar e de início ele já vai apresentar aqui o meu H1, tá? Lembrando que eu estou com um zoom em 150%, porque 100% não fica legal da gente visualizar o nosso exemplo aqui, tá? Então 150% fica legal. E aí, galera, como que eu faço, né, para colocar uma borda, ou seja, uma linha ao redor do meu H1? É bem simples, a gente vai lá no nosso estilos.css, né, onde a gente está aplicando aí todos os nossos estilos. E aqui eu vou chamar o meu H1. Então eu vou colocar ele aqui em minúsculo, abre e fecha as minhas chaves. E a primeira propriedade que eu vou passar para o meu H1, galera, é justamente a propriedade border. Então eu vou colocar aqui border, 2 pontos, e ele espera, pessoal, 3 valores, tá? O primeiro valor, ele se refere aí à grossura da linha que eu vou querer a minha borda. Então, por exemplo, eu vou começar com uma linha bem fraquinha, vou colocar aqui um px. O segundo valor que ele espera, galera, é se eu vou querer a minha linha sólida, traçada ou dupla. Então, no meu exemplo aqui, eu vou colocar uma linha sólida, então eu coloco solid. E o último valor que ele espera é a cor da minha linha, tá? Então, nesse exemplo, eu vou colocar aqui vermelho, vou colocar red. Feito isso, quando eu salvar, ó, vocês já observam que eu tenho uma borda, né, uma linha vermelha aqui ao redor, né, do meu título. E detalhe, galera, que ele pegou aqui 100% do meu H1, tá? Se por algum motivo eu quisesse diminuir isso daí, eu quisesse, poxa, que a minha borda pegasse exatamente, né, até a palavra CSS, eu teria que definir o máximo de largura, né, que a gente já aprendeu, que a gente colocaria aí, por exemplo, um max width 300 pixels, né? Então não foi. Então eu colocaria, por exemplo, 320 até atingir aqui o resultado certo. Então, por exemplo, 350 ele quase foi, 340 não. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 330, olha que legal, ó. Então eu peguei a minha borda, né, e defini aqui o máximo de largura, tranquilo? Mas eu não quero isso. No nosso exemplo eu vou usar aqui 100% do nosso elemento, tá? Então beleza, aqui a gente aprendeu que para criar a borda a gente vai utilizar aí a propriedade border. A gente passou aqui a grossura da linha, né? Então aqui se eu não quiser colocar um px e quiser colocar 5, olha que legal, pessoal. Coloquei 5, salvei e agora ele ficou um super bordão, né? Então ficou agora uma linha bem forte. Então seria isso, tá, galera? Quando a gente quer trabalhar aí com bordas, né, em formato de linha sólida, a gente vai colocar sempre a grossura da linha, né, que seria aqui em pixels, e se eu quero ele como o formato de solid. Tranquilo? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, eu vou deixar esse mesmo H1, tá? Só que no meu exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eu não quero mais que a minha linha seja em formato sólida, né? Eu quero que ela seja em formato aí de bolinha, como se fosse mesmo uma bolinha do lado da outra, tá? Então o que eu vou colocar aqui? Ao invés de colocar solid, eu vou colocar uma propriedade chamada dotted. Feito isso, quando eu salvar, ó, ele vai ficar uma bolinha do lado da outra, tá? Então esse é um outro formato aí da gente criar bordas. E por fim, galera, se eu quiser apenas borda dupla, né, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou colocar aqui double. Vou salvar, ó, e se eu der um zoom aqui, vocês vão perceber, ó, que eu tenho, vou colocar em 250, ó, que eu tenho bordas duplas, tá? Então eu tenho uma aqui e eu tenho outra aqui. Então é assim que a gente define aí bordas no nosso CSS, tá? Na próxima aula a gente já vai aprender um pouquinho aí sobre espaçamento, sobre margem e padding, que inclusive vai casar aqui com o que a gente está aprendendo aí sobre bordas. Vamos lá, galera!